Olá, tudo bom? Você tem sentido o seu cérebro mais lento ultimamente? Você tem esquecido algumas coisas, confundido outras? Isso pode estar relacionado com a idade, mas a gente já sabe hoje em dia, está cientificamente comprovado que os alimentos podem ajudar ou piorar esse processo. Então, eu vou te falar hoje quais são os alimentos que você deve evitar consumir para evitar que esse envelhecimento do seu cérebro aconteça de forma mais precoce e o que você deve acrescentar. Começando hoje mesmo, você vai amar. Fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar de onde você fala, quantos anos você tem? Você tem sentido seu cérebro mais lento, assim, mais envelhecido, digamos? Tem esquecido, confundido as coisas? Há quanto tempo você vem percebendo isso? Você tem feito alguma coisa para tentar melhorar? Isso te preocupa ou não? Você acha que é normal? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, deixa sua curtida, isso me ajuda muito aqui no canal. E também, se você conhece alguém que vai se beneficiar dessas informações, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Claro que o nosso corpo, conforme envelhece, vai mudando, né? Tudo no nosso corpo muda quando a gente envelhece, a pele muda, os órgãos mudam, o cabelo fica branco, fica mais ralinho, a pele muda a flacidez, né? O tônus dela, o brilho dela. Isso é normal, isso tem a ver mesmo com o nosso envelhecimento. E também o nosso cérebro muda com o passar da idade. Essas mudanças fisiológicas podem acontecer, tem a ver com o próprio envelhecimento desse órgão também, que é o cérebro. Isso pode estar relacionado a problemas de memória, de atenção, problemas de linguagem, né? Às vezes a gente esquece uma palavra ou outra, troca uma palavra pela outra, até mesmo de raciocínio e até mesmo a capacidade de aprendizado. Coisas que você pegava, aprendia muito mais quando era mais jovem, leva um pouco mais de tempo conforme a gente vai envelhecendo. Isso tudo é normal, acaba sendo fisiológico, mas é claro que a gente quer evitar que esse envelhecimento do cérebro seja com uma progressão muito rápida e de uma forma patológica. A gente não quer que se transforme de uma questão fisiológica, que acontece com todo mundo, em um problema mais grave mesmo, como uma demência ou um problema neurológico mais grave. Então, existem alguns alimentos que a gente deve evitar consumir para preservar o nosso cérebro e outros que a gente deveria acrescentar mais no dia a dia para proteger o nosso cérebro. Vamos falar mais sobre isso. Quando a gente pensa num primeiro alimento que a gente sabe que faz mal, cientificamente comprovado para o nosso cérebro, é o açúcar. O açúcar faz mal para tudo no nosso organismo, né? Então, quando a gente pensa no açúcar refinado, xaropes, ele vai causar um pico de glicose, vai causar um pico de insulina e conforme vai passando o tempo, pode levar a uma resistência insulínica, inclusive no cérebro, que acaba sendo completamente prejudicial para o nosso organismo. Falando em açúcar, tem outro tipo de alimento que se comporta como açúcar, que são as farinhas brancas refinadas, que agem mais ou menos da mesma forma, porque quando você pega uma farinha branca, um pão branco, um macarrão branco, esses produtos à base de carboidrato extremamente refinado, eles rapidamente se dissolvem e se transformam em glicose. Então você não consome o açúcar, mas você consome um alimento que rapidamente se transforma em açúcar e age como açúcar, principalmente para o seu cérebro também. Então presta atenção nisso, porque às vezes você já não come açúcar há muito tempo, mas come muito pão branco, pãozinho francês, muita batatinha ao longo da semana, muito macarrão, e pode dar os mesmos problemas que o açúcar daria. Outro grupo de alimentos são as gorduras trans, as gorduras que estão presentes normalmente em alimentos industrializados, que tenham no rótulo gorduras trans esterificadas, gorduras hidrogenadas. Essas gorduras são altamente inflamatórias e pioram a inflamação do cérebro, podendo levar a esses problemas de inflamação, descognição do cérebro de uma forma mais precoce. Então é importante que a gente consuma gorduras boas. O nosso cérebro tem uma grande quantidade de gordura e principalmente em volta de cada neurônio a gente tem a bainha de mielina, que é composta de gordura, para que os impulsos elétricos percorram mais rapidamente o nosso cérebro. Então, se tem um nutriente que modula o nosso cérebro, diminui a inflamação e melhora o funcionamento, é a gordura. Então, evita consumir a gordura trans, que você vai evitar esses problemas inflamatórios no seu cérebro e vai ter um resultado melhor. Outro tipo de alimento, que na verdade não é alimento, né, mas que a gente consome, que prejudica muito o nosso cérebro, é a bebida alcoólica. Ela afeta diretamente a plasticidade do nosso cérebro e a gente sabe que o álcool mata neurônio, né, gente? Ele é altamente inflamatório, prejudica o cérebro. Tanto que o que ele faz? Ele causa aquele torpor no cérebro, né? A gente fica meio anestesiado, meio lesado mesmo quando consome o álcool,
porque ele age modificando a estrutura do cérebro. E quando você consome isso várias vezes por dia, várias vezes por semana, em doses mais altas, esse efeito acaba sendo até cumulativo e pode prejudicar o cérebro. Os ultraprocessados também devem ser consumidos com muito cuidado e basicamente evitados, se você puder. Claro que hoje em dia é difícil falar para você não consumir alimento industrializado, mas se você conseguir não consumir o ultraprocessado, vai ser bom, porque é uma diferença grande entre, por exemplo, você consumir uma farinha de aveia, que é um alimento processado, e um alimento, uma barrinha feita com aveia, que tem corante, conservante, acidulante, um monte de coisas. Às vezes o alimento parece saudável, mas não é. Para você ter uma noção se o alimento é ultraprocessado ou não, observa o rótulo. Quanto mais ingredientes e códigos tem ali que você não consegue entender o que é, mais processado é o alimento. E a gente sabe que esses aditivos alimentares, corantes principalmente, conservantes, podem inflamar o nosso cérebro e trazer benefícios para a saúde neurológica também. Outro alimento que a gente tem que ter cuidado em consumir em excesso é o sal. Ele pode levar a desidratação, aumento da pressão arterial e da pressão cerebral também. E isso pode fazer com que você tenha menor fluxo sanguíneo para o seu cérebro. Então, se você puder, evita consumir o sódio no dia a dia em excesso. Vou te falar agora de alguns alimentos que, pelo contrário, ajudam muito a melhorar o nosso cérebro, proteger ele e fazer com que ele funcione melhor. Primeiro, com certeza, a gente sempre lembra dos vegetais folhosos, verdes escuros. Eles são muito ricos em folato, vitamina K, luteína, que protegem o nosso cérebro contra o envelhecimento. Outra coisa que também é muito interessante a gente acrescentar mais no dia a dia são os peixes gordos, sardinha, atum, mesmo os enlatados em água e sal, ou salmão, esses peixes mais caros, com certeza, se você puder e quiser acrescentar, pode acrescentar, porque eles são ricos em ômega 3, que é um tipo de gordura anti-inflamatória. Eu te falei das gorduras trans, né, que são pró-inflamatórias e pioram a saúde do cérebro. Esses peixes protegem o cérebro e melhoram aquela parte da bainha de mielina que eu te expliquei antes também. Também é interessante a gente consumir bastante oleaginosa, dentro de um limite ideal, claro, do dia a dia, né, que normalmente é em torno de 30 gramas, mas as oleaginosas são ricas em vitamina E, gorduras saudáveis, e a vitamina E é antioxidante para o cérebro, tem essas gorduras boas da mesma forma, que ajudam a proteger o nosso cérebro também. As frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, framboesa, também são muito interessantes porque elas têm as antocianinas e os flavonoides que aumentam a perfusão de sangue no cérebro, melhoram a nossa memória, são super antioxidantes e tem pouco carboidrato, pouco índice glicêmico mais baixo, que é muito interessante também. O alho é outro alimento muito relacionado com a boa saúde do cérebro, porque ele tem aqueles compostos sulfurados, tem a lisina, que melhora o fluxo sanguíneo e ajuda a diminuir a pressão do cérebro, né? Que eu te falei que é ruim para o nosso organismo. E por último, mas não menos importante, o chá verde, um alimento que está muito relacionado com a boa saúde do cérebro. Ele tem um pouco de cafeína, tem a L-teanina também, que ajuda a dar aquele estímulo que o cérebro precisa, ficar acordado e tudo mais, mas também contém uma grande quantidade de epigalocatequina, de antioxidantes, que são super interessantes para a saúde cerebral. Então, acrescentar ele no dia a dia de forma regular também pode ser bem legal para a saúde do seu cérebro. Me conta se você sabia desses alimentos que fazem mal e fazem bem para o seu cérebro. Qual deles você já vai parar de consumir hoje mesmo e vai passar a consumir no lugar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita e curte agora. E se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, compartilha. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.